fazer o exame. Não vai conseguir fazer o exame, tá? Porque essas aulas é mais uma noção, um resumo do que vocês vão ver, e o conteúdo realmente já está lá no site da Cisco. Vocês têm que seguir o material. Então, toda aula eu deixo bem claro isso, para vocês não esperarem, né? Eu vou assistir a aula lá e já vou fazer o exame. Não, vocês têm que olhar o material que é o principal, ok? Então, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar sobre a camada de rede, tá? A gente vai falar, como eu falei, de uma maneira mais genérica, porque depois a gente vai ter um capítulo específico sobre os protocolos de rede, né? Então, aí a gente vai aprofundar no IPv4, no IPv6, tá? Aqui é para ter uma ideia, né, do que a camada de rede faz, né? Então, um pouquinho sobre os protocolos, questões sobre roteamento e roteadores, né? E a parte de configuração de um roteador Cisco, tá? Esse capítulo 6, pessoal, outra característica importante dele é que no exame, na avaliação, quando vocês forem fazer na plataforma, tem uma parte prática que eles vão pedir para vocês fazerem no Packet Tracer, tá? Então, na hora que vocês forem fazer lá, vocês têm baixado, já fizeram o download do Packet Tracer, você vai clicar lá, vai abrir o Packet Tracer para vocês vão fazer uma pertinha da atividade lá e vai enviar essa atividade, tá? Mas é coisa simples. Lembram aquela aula que a gente configurou o switch? Que a gente configurou senha e tudo mais? É basicamente aquilo, tá? Então, vocês tendo o roteirinho aí que a gente fez na aula lá, quem esqueceu é só olhar a aula de novo, tá tudo passo a passo lá, ok? Mas não é nada de complicado, não, é uma coisa bem simples. Pessoal, então, a gente vai falar, né, sobre a camada de rede, tá? Que é a camada 3 do modelo OSI. Então, né, a gente está situado nesse ponto aqui, ó, né? Então, a gente tem dois hosts se comunicando. Quando você deseja transmitir uma informação, ela está aqui próximo do usuário. Quando ela vai ser transmitida, ela tem essa comunicação vertical entre as camadas, que a gente já viu, né? E quando chega na camada de rede, essa camada é responsável pelo endereçamento e roteamento das informações, né? Ou seja, saber quem que está enviando, para quem que está enviando, e é essa camada, né, que vai tratar do caminho que esses dados vão seguir da origem até o destino, tá? Então, a gente está visualizando aqui esses equipamentos que são roteadores. Aqui tem uma rede de interconexão, né? Então, imagine que você está aqui na sua rede local, na sua casa, você envia uma mensagem, ela sai aqui pelo cabo local da sua casa, ou pelo rádio, enfim, independente da mídia que for, e vai cair numa rede de interconexão, vai passar por vários equipamentos, né, que vão encaminhar essa mensagem até chegar no destino, tá? Então, a camada de rede tem um papel importante por conta disso, é ela que encontra os caminhos, tá? Então, se a gente for fazer uma analogia, é como se fossem os correios. Você quer enviar uma encomenda, você vai lá e entrega nos correios, né? Você só coloca lá quem que está enviando, para quem que está enviando, com o endereço, e esquece, né? Você não se importa depois como que essa encomenda vai chegar lá no destino. Se vai ser de caminhão, se vai ser de carro, se vai ser de moto, né? O importante é que ela chegue. É a mesma coisa a camada de rede do ponto de vista do usuário, né? Ele apenas envia. A camada de rede vai ser responsável por fazer todo o processo de encaminhamento, ok? Quais são os protocolos que a gente tem, né, na camada de rede? O protocolo IP, né, que é o protocolo da internet, é o protocolo padrão hoje de endereçamento, né? Então a gente tem o protocolo IP versão 4, né, a gente vai estudar depois de uma maneira mais detalhada, e o IP versão 6, né? Então está sendo feita aí uma substituição bem gradativa, né, do IPv4 pelo IPv6, por questões de capacidade, né, do IPv4, a gente já está chegando no limite, né? E o protocolo IPv6 também agrega algumas outras funcionalidades com relação à segurança e tudo mais. Mas isso é uma transição que já vem ocorrendo há algum tempo e vai ocorrer durante um tempo ainda, né? E a gente tem alguns protocolos de camada de rede que são legada, né? Por exemplo, o IPX, que foi o primeiro, as redes lá, X.25, né, se não me engano,
usavam um outro protocolo, protocolo Zepotalk, outros protocolos proprietários, né? Nada impede de uma empresa ter um protocolo específico dela, de camada de rede. Mas a língua da internet é o IP. Então, se você quer uma rede que tenha interoperabilidade com outras redes, com a internet, obrigatoriamente você tem que trabalhar com o protocolo IP. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar em protocolo IP alguma vez na vida, né? Principalmente aí quem é da área, né? Então, quais são as características, né, do IP? Os dados que vêm da camada superior, vou voltar aqui na ilustração, esses dados que vêm vindo, né? Então você está lá na aplicação, você está usando lembrando, né, essas três primeiras camadas aqui, aplicativo, aplicação, apresentação e sessão, estão mais relacionados mais perto do usuário, né? Quando você transmite uma informação, quando chega aqui na camada de transporte, ela é segmentada. Uma informação, por exemplo, uma foto, ela não vai ser transmitida inteira. Ela vai ser picotada em vários pedacinhos e cada pedacinho desse vai ser transmitido como se fosse uma informação independente, né? Depois isso chega no destino todos os pedacinhos, isso é remontado e você tem a mensagem original. Então a camada de rede ela vai recebendo esses fragmentos da camada de transporte e vai adicionando informações de controle, né, que ela usa para encaminhar essas informações. Quais são as informações? O endereço de quem está enviando, o endereço de quem está transmitindo, de quem está recebendo, né, para quem que você está enviando, né? Então é como se fosse você colocando uma carta nos correios. Quando passa da camada de transporte para a camada de rede, a camada de rede adiciona ali algumas informações para que a rede consiga entregar essa informação lá no destino, né? Então a gente tem aqui os segmentos que vêm da camada de transporte, né? Eles são colocados em um pacote na camada de rede, né? A gente chama de pacote ou datagrama, onde ele coloca um cabeçalho lá que são algumas informações que ele precisa para transmitir, para encaminhar essa informação entre a rede de interconexão, né? Então aqui mostra segmentos TCP encapsulados em um pacote P, tá? E isso vai passar por vários intermediadores, né, até chegar no destino. Qual que é a característica, né, da comunicação, né, da camada de rede que ela usa, a característica, né, da camada de rede na internet, na pilha TCP/IP, que é o que a gente usa? Primeiro, não tem conexão, né? Um minuto. Oi, Éder. Sumiu? Você não está ouvindo? Você não está ouvindo, não vai ouvir, né? Você, você apertou alguma coisa? Eu perguntando, ele falou que não está me ouvindo. Pessoal, só um minutinho, tá? Deixa eu ajudar aqui o nosso colega.
Bom, vamos. Peraí. Vamos ver se deu certo. Aí, agora deu certo, né? Apareceu o vidinho aqui para mim, quer dizer que você está ouvindo agora, né, Eder? Tá ok. Tá, vamos continuar então. Então, pessoal, características da comunicação na internet. Tá, beleza. Então, quais são essas características? Sem conexão, né? Quando eu quero enviar, antes de enviar, eu não estabeleço um caminho para transmitir aquelas informações. Eu não negocio com o destino. O que é sem conexão? Por exemplo, quando a gente usa o telefone, você pega o telefone e já sai falando? Não, né? Você pega o telefone, disca o número, espera chamar. Na hora que a pessoa atende do outro lado, você começa a falar. Não é assim que funciona? Isso é uma comunicação orientada à conexão. Antes de você transmitir o dado, que é a conversa, a voz, primeiro você estabelece o caminho. Só depois que a pessoa atende do outro lado, o circuito é fechado, aí eu transmito as informações. Né? Na comunicação na internet, isso não acontece. Eu quero transmitir uma informação, eu só coloco o endereço de origem e destino e jogo isso na rede. Esqueço dela. Não fico esperando para saber se chegou, né? Não garanto que vai chegar, que é a questão do melhor esforço. Né? A internet, como a gente, não garante que a informação é transmitida. Tá? Ele apenas endereça, coloca o endereço de origem e destino, entrega isso e espera que ela chegue do outro lado. Né? E isso é independente do meio de transmissão, certo? A camada de rede está acima de física e enlace, então para ela é independente isso. Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui. Depois dessa aula é disponibilizada online, né? E aí, quem teve algum problema pode entrar e assistir ela de novo, tá? Então é isso. A comunicação na internet é uma comunicação, né, quando a gente usa o protocolo IP, sem conexão. Tá? Então é como que eu acabei de dar o exemplo aqui, né, usando a analogia com os correios. Você tem a carta, você coloca na caixa de correio com os endereços, né? Alguém vem, pega e entrega isso. Né? Mas não tem uma conexão estabelecida. Você só endereça e espera que chegue. Né? Então, ó, o remetente, né, quem está enviando, não sabe se o destinatário está na casa. Quando você manda uma carta para alguém, você não sabe se a pessoa está na casa, se não está, se o carteiro vai conseguir entregar. Né? Então, não sabe se a carta tá, se a pessoa está lá, se a carta chegou.
né? Se o receptor pode ler a carta, não sabe nada disso, você apenas envia, né? E aí o destinatário também não sabe quando vai chegar a informação. Ele está lá esperando, né? Então pode ou não chegar informações, tá? Então essa é a característica. Tá, Cristiano. É estranho, porque acho que está todo mundo enxergando a tela nesse momento. E sim, já está compartilhada, né? Espera um pouco, ver se ela volta para você. Eu não consigo recompartilhar. Já está, né, compartilhado. Então, pessoal, uma informação sem conexão, transmissão sem conexão, tem essa característica. Quem envia não sabe se o remetente, se o receptor está lá, se ele está online, não sabe se o envio da informação chegou, se a informação chegou, e não sabe também se o receptor pode receber aquela informação, né? Já o receptor não tem noção nenhuma quando vai chegar uma informação. Ele está apenas lá esperando, tá? Então, outra característica é a entrega de melhor esforço, né? Que isso quer dizer? Como a gente usa, né, um protocolo não confiável, esse protocolo IP não garante que todos os pacotes que forem enviados serão recebidos, né? Então, na camada de rede, né, a camada de rede, camada 3, não tem confirmação de informação, se chegou ou se não chegou. Ela só tenta entregar. Se não entregar também, ela não se importa, né? Avisa que não chegou, nada, né? Quem vai se preocupar com isso são as camadas superiores, tá? Camada de transporte, que faz a entrega confiável quando a gente usa o TCP, né? Então são as camadas superiores que se preocupam com isso. Então, olha lá, são enviados 3 pacotes, por exemplo, né, da origem. Esses pacotes vão passar pela rede de interconexão aqui, pela internet, e, né, a camada de rede não vai garantir que todos esses pacotes vão chegar do outro lado. Ele tenta entregar o mais rápido possível, mas alguns pacotes podem se perder no meio do caminho. E não é tarefa da camada de rede gerenciar isso, tá? Ver se chegou, se não chegou, né? E a camada de redes também é uma característica que é independente da mídia de transmissão, independente do meio de transmissão, né? Como já está no nível de datagrama, de pacote, ela não faz diferença se eu estou usando um cabo coaxial, se eu estou usando uma interface serial, ou uma fibra óptica, ou uma comunicação sem fio, porque já é uma camada um pouco mais acima da camada física, né? A camada física e a camada de enlace já fizeram todo o trabalho para entregar a informação para a camada de rede, tá? Então eles podem trafegar aqui por vários tipos físicos diferentes, sem problema nenhum, ok? E o encapsulamento IP é aquilo, né? Eu acabei de explicar também. Você está lá na camada de transporte, ó, né? Onde você tem os dados e o cabeçalho da camada de transporte. Isso aqui tudo vai ser dado para a camada de rede, né? Ela enxerga isso tudo aqui como uma informação só, né? Então o PDU significa Protocol Data Unit, né? Unidade de dados do protocolo, é o cabeçalho que cada camada coloca, né, na informação para que ele consiga transmitir aquela informação. São informações de controle, tá? Então aqui a camada de transporte passa isso para a camada de rede. A camada de rede pega isso tudo aqui, ó, que está cinza, é uma coisa só para ela, e adiciona um cabeçalho IP para ela, que contém as informações de controle da camada de rede. E quais são essas informações? Depois vocês vão ver no material da Cisco, está bem detalhado, mas endereço de origem, endereço de destino, né? O tempo de vida do pacote, várias informações, tá? E aí isso tudo aqui vai ser colocado, vai descer para a camada de enlace, depois vai descer para a camada física. Falar um pouquinho sobre os protocolos, então, o IPv4, né, é o protocolo que a gente usou aí por muitos anos, né? Ele tem uma capacidade de endereçamento, né, capacidade com relação a números mesmo. Ele consegue endereçar uma quantidade de dispositivos. Essa quantidade já está chegando no limite, né? Então, quando o pessoal se deparou com essa
esse problema, né, que os endereços IPs iriam acabar, eles já foram e proporam uma melhoria, né, o IP versão 6, para resolver esse problema. Isso já faz um tempo, né? Eu escuto falar que o IPv4 vai acabar há muito tempo. Ele não acaba, mas vai acabar, uma hora vai acabar. Então o pessoal já está fazendo a migração aí para o IPv6, né? Então, as limitações do IPv4 é isso, a questão da quantidade de dispositivos que eu consigo endereçar, a expansão da tabela de roteamento na internet, ou seja, quantos mais dispositivos existem, né, vai ficando mais difícil para os protocolos de roteamento, né, que a gente tem hoje, trabalhar com essas tabelas, vão ficando tabelas gigantes, né? Os protocolos que a gente usa hoje na internet, principalmente o BGP, trabalha com tabelas dinâmicas, né? Então isso também é uma das características do IPv4, né, que vão tentar ser solucionadas com o IPv6, né? Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Sim, Cristiano, isso, né? Exatamente. Principalmente em núcleo de rede, né? O IPv6 já está amplamente utilizado, né? O IPv4 realmente já está chegando aí no finalzinho mesmo, né? Fernando, essa questão da Deep Web, cara, eu nunca pesquisei isso a fundo, né? Não sei te falar nesse momento. Eu nunca pesquisei sobre a infraestrutura dela, né? Tem aquela questão na internet, né, escondida, mas eu não cheguei a pesquisar efetivamente sobre isso, tá? Então não vou saber te falar isso agora. A gente pode pesquisar depois e ver, trocar uma ideia, né, em algum fórum, alguma coisa, tá? E com certeza vai envolver algumas questões de mascaramento e tal, então tem que dar uma pesquisada nisso. Eu não fui muito curioso com relação a isso, não. Beleza? Mas depois a gente dá uma olhada, eles postam algum fórum lá. Se alguém quiser abrir um fórum lá sobre esse assunto, aí a gente dá uma pesquisada e vai colocando lá as informações que a gente achar. Beleza? Vamos lá. Então o IPv4 tem essas limitações, né? O IPv6 então, aumenta o espaço de endereçamento a um nível que provavelmente a gente não vai precisar de outro protocolo, né? O IPv6 deve ficar aí permanente, não deve ter uma outra versão. Elimina a necessidade do NAT, né? NAT é o Network Address Translate, que é aquela questão, né? A gente tem os endereços privados e os públicos, isso deu uma sobrevida, na verdade foi uma gambiarra, né? Para o IPv4 durar um pouco mais de tempo, mas no IPv6 elimina-se o NAT, a gente não tem essa ideia de NAT, né? Fazer conversão de endereço privado para público, né? E vice-versa. Então, os próprios endereços IPs eles têm classes lá específicas lá que a gente usa para determinados tipos de aplicação, né? E questões de segurança integrada, IPsec, né? Tem algumas características que eles já tentaram englobar integrar aí no protocolo IPv6 para melhorar essa questão de segurança, né? Então, para vocês terem uma ideia, com o IPv4 a gente tem ali 4 bilhões de endereços possíveis. Já com o IPv6, né, é esse número aqui, 340 undecilhões, né? Então, essa quantidade de zeros aqui. Então, mesmo que a internet das coisas, a internet de todas as coisas, o que surgir aí, eu creio que a gente não vai ter, né, problema de espaço com o IPv6, né? Muito provavelmente não. E aí aqui mostra, né, a diferença, né, do pacote IPv4 para o IPv6. Pessoal, no material da Cisco, isso aqui está tudo bem descrito, tá? O que é cada um desse tipo de campo que é colocado, né? Então tem o time to live, né, que é o tempo de vida, de duração do pacote, quantidade de salto que ele vai durar, algumas questões aqui de page, né, quando eu tenho que preencher, colocar informação adicional só para dar o tamanho mínimo, enfim. Depois vocês dão uma olhada lá. E aqui está mostrando que alguns campos foram mantidos, né, os que estão aqui
será que isso aqui é bege, né? Foram mantidos, algumas das posições foram alteradas, né? E o nome também, e alguns campos que não foram mantidos, foram descontinuados, né? Não existe mais no IPv6. Então, na verdade, eles deram uma simplificada no pacote, no cabeçalho do IPv6, aumentando, né, a quantidade de espaço aqui para endereço IP de origem e destino, pelo tamanho do endereço IPv6, né? E colocaram aqui outras informações de controle, né, na verdade, simplificou um pouco o cabeçalho IP, né? Então, ficou mais enxuto, né? Depois vocês deem uma olhada no material da CIS que está explicando direitinho cada um desses campos aqui. Roteamento. Então, a questão de roteamento, pessoal, a gente viu aqui, né? Nos pacotes que são transmitidos na internet, a gente tem endereço IP de origem e endereço IP de destino, ou seja, quem está enviando e para quem está enviando, né? Para fazer esse encaminhamento, a gente tem a tarefa de roteamento, que é fazer justamente o encaminhamento, né? Por onde que eu vou enviar, para onde que eu envio essa informação para que ela chegue no destino. Quem faz isso, né, são os roteadores, tá? Eles que trabalham na camada de rede, né, e eles que têm a função de encaminhar, de achar o destino para aquele pacote, né? Então, por exemplo, no host nosso, no Windows aí, depois, isso está aí no material também, vocês podem, né? Tem alguns comandos que você consegue ver a tabela de roteamento local sua, tá? Quer dizer, quais redes eu alcanço e através de quais endereços, de quais interfaces, tá? Então, essas tabelas de roteamento são utilizadas para você enviar a informação, né? Aqui do host é bem simplificada, né? Basicamente, você sai pelo seu gateway. Agora, as tabelas de roteamento dos roteadores, né, são mais elaboradas, né, porque elas são formadas por quem monta essas tabelas, são protocolos extremamente inteligentes, né, eficazes. Eles tentam usar informações de vários tipos para escolher o melhor caminho, tá? Então, a decisão de encaminhamento do pacote, né, geralmente, se eu vou transmitir de uma rede para outra rede, vai ficar a cargo, né, do roteador da minha rede. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, uma rede 9268. Isso aqui, pessoal, é um formato de endereço IPv4, tá? Tirando esse /24 aqui, ó, o 92.68.10.0, o ponto 0 a gente não usa para endereçar dispositivo, porque é o número da rede, né? Mas então, imagina que esse 92.68.10 aqui é como se fosse o endereço que identifica a rede, e esse último, depois do ponto aqui, vai identificar a máquina de maneira individual naquela rede. Então, esse PC aqui, ó, é ponto 10, é o 92.68.10.10. Esse outro PC é o 92.68.10.15. Né? E tem aqui a interface do roteador, que é o 92.68.10.1, que é uma configuração bem usual, né? Você colocar o primeiro endereço válido para ser o gate, para ser o gate da rede. Então, como é que funciona isso? Quando você quer transmitir uma informação e essa informação está fora da sua rede local, alguém vai ter que ser responsável para encaminhar esse pacote. E, geralmente, quem faz isso é o roteador ou o seu gateway. Tá? Então, ele recebe essa informação e fala, tá, ele quer se comunicar com uma rede que está fora da minha abrangência aqui. Eu estou conectado com essa rede? Não. Tá, mas então eu vou encaminhar para alguém que eu acho que tem o caminho para essa rede. Então ele passa para frente essa informação, aonde a gente está mostrando que redes remotas, e vai passando vários roteadores até achar o caminho. Tá? Então o gateway padrão, né, quando a gente vai configurar o endereçamento IP, né, é o endereço daquele cara que vai ser responsável por fazer essa comunicação entre a minha rede e as redes externas. Tá? Então, por exemplo, na nossa casa, a gente tem aqui a gente compra, né, o acesso de um provedor de internet, ele coloca um equipamento na nossa casa, né, e os nossos dispositivos todos vão sair por esse dispositivo que ele coloca na nossa casa. Né? As informações vão sair da nossa rede local e ir para a internet através desse dispositivo. Né? Seja um equipamento óptico ou um rádio, né?
mas então ele é o nosso gateway. Tudo que a gente quer enviar para fora da nossa rede passa por ele, tá? Então, o gateway, né, ele é responsável por fazer o encaminhamento, né, de pacotes de uma rede local para outra rede, tá? Que seja externa. A gente tem outros comandos, né? O netstat-r, por exemplo, também mostra a tabela de roteamento do seu computador, né? Então você vai ver aqui a rede de destino, qual que é a máscara, qual que é o gateway, né? Por onde você sai por ela, né? A interface, né? dessa rede, por onde você alcança, a métrica, né? Aqui outros endereços, né? O localhost, né? Então, a tabela de roteamento do nosso computador é bem simples, tá? Então, como eu estava mostrando aqui. E no roteador, né? Como que funciona? O roteador, ele só faz isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse equipamento, mas a principal função dele é transportar informações de uma rede para outra, né? Então, olha só, a gente já tem uma rede local aqui, ó, que está diretamente conectada nesse roteador R1, né? Então 92.168.10.0/24, uma outra rede aqui também diretamente conectada, né? 92.168.11.0/24. E pensem, olha só, esse roteador tem as interfaces aqui, que é, por exemplo, 92.168.10.1. O roteador é como se ele fosse uma máquina com várias placas de rede, né? Então, se você tem uma máquina com várias placas de rede, quer dizer que ela pode pertencer a várias redes ao mesmo tempo. É isso que um roteador faz. Ele pertence a várias redes, né? E ele recebe essas informações dessas redes e tenta encaminhar entre redes, né? Então, é um encaminhamento entre redes. Fora, então, olha só, aqui a gente tem endereços que estão, redes que estão diretamente conectadas, né? Tem outro roteador aqui ligado nele, ó, com outro endereçamento, um endereçamento público já, né? Uma rede serial aqui, por exemplo, né? E, então, o que não está diretamente conectado no roteador é rede remota para ele, né? Não está ao seu alcance, não está diretamente conectado com ele. Mas ele consegue alcançar essas redes fazendo o quê? O encaminhamento entre roteadores, né? Então, o roteador tem uma tarefa muito importante nesse processo de transmissão de dados, que é essa. É ele que é responsável por rotear e encaminhar os pacotes, né? É ele que acha os caminhos. Então, para vocês terem uma ideia, ó, aqui está mostrando a tabela de roteamento de um roteador da Cisco, né? O comandinho é show IP route, né? E aqui tem uma legenda, né? A gente vai ver depois ponto a ponto isso aqui para vocês terem uma ideia, né? Mas isso aqui, se você executar esse comando num roteador, ele vai mostrar uma saída parecida com essa aqui, né? Então, para a gente entender essa tabela, né, olhando o roteador, olha só, se tiver uma entrada como essa aqui, ó, né, esse primeiro ponto, essa letrinha aqui, ó, tá vendo essa letra? Indica como que foi, como que essa rede, essa entrada, chegou no roteador, como que ele foi reconhecido no roteador, tá? Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, conectado, quer dizer que está conectado diretamente no roteador. Por isso que ele aprendeu essa rede, né? Se for outro valor, por exemplo, L, a gente olha aqui, ó, L é local, né? Pode ser uma interface local do roteador, né? Que ele faz parte, inclusive. Essa parte em amarelo mostra a rede de destino, né? Ele conhece como chegar nessa rede e como que está conectado nela. Então ele está falando, ó, a rede 92.168.10.0/24, né? Eu consigo alcançar essa rede diretamente conectada comigo, né? Que é o caso aqui, ó, 92.168.10.0/24, está diretamente conectado nesse roteador R1. E a parte C identifica a interface do roteador que está conectado a essa rede de destino, né? No caso aqui, está vendo G0/0, quer dizer que está nessa interface aqui, que está conectado na rede de destino, né? Então, se a gente for olhar agora o restante, né,
Se a gente voltar aqui, ó, vai ver que tem mais informações, estão vendo? Né? O que quer dizer essas informações? Então, peguei uma entrada daquela lá, e é aquilo que eu falei, ó. Para redes remotas, né, o que é conectado diretamente só tem essa formação aqui, ó. Tá? Os que estão conectados direto no roteador, tem interface direta com ele, vão ter essa configuração. Já as redes remotas, que ele consegue encontrar, mas que não estão conectadas diretamente, tem esse formato aqui, ó. Né? Então, lá, aqui a parte D identifica como a rede foi reconhecida. Né? Você for aqui no roteador, ó, D, o protocolo EIGRP. O protocolo EIGRP é um protocolo de roteamento da Cisco, né? A gente só usa ele em dispositivos da Cisco. Então, identifica como a rede foi reconhecida. A rede de destino, né? Então aqui a rede 10.1.1.0/24, é essa rede aqui. Notem, não está conectado diretamente com ele, mas ele sabe como chegar até lá. Né? Ele obteve essa informação. O 90 aqui é uma distância administrativa, né? Que é um valor que é colocado lá na hora da configuração da rota, né? Ou o próprio protocolo dá esse valor aqui. E o D, essa partinha azul aqui, ó, é a métrica para acessar a rede remota. Essa métrica, grande maioria das vezes, quanto menor, melhor. Né? A métrica depende do protocolo, o que ele está usando. Pode ser vazão, pode ser saltos, né? Enfim, depende do protocolo. Mas quer dizer o custo. Né? Quanto que custa, né, para eu chegar nessa rede de destino? Essa parte vinha aqui, endereço IP do próximo salto para acessar a rede remota. Né? Então, olha só, ele sabe que a partir dele, para chegar nessa rede remota, o próximo salto é o endereço 209, 165, 200, 226. Quem que é esse cara? É essa interface do roteador, ó. 209, 165, 200, 226. Então, ele sabe que o próximo salto é esse. Essa parte aqui identifica o tempo decorrido desde que a rede foi descoberta. Então, quer dizer que aqui foi descoberta há 5 segundos. E a G, por último aqui, é a interface de saída no roteador. Né? Por onde? Qual que é a interface que ele vai sair? É a serial 000, tá vendo? Está conectado aqui no roteador. Então, essa é uma tabela de roteamento de um roteador da Cisco. Né? Então, tem outros exemplos aqui. Né? A gente consegue ver aqui a outra rede remota, 10.1.2.0, que é esse cara aqui. É a mesma entrada, ó, né? Vocês podem ver, porque ele passa pelo mesmo caminho, só aqui aí já é local, né? O roteador mesmo entrega isso daqui. Né? Então, isso aqui é uma tabela de roteamento de um roteador. Quem monta essa tabela é o próprio roteador trocando informações com outros roteadores. Né? Aqui está mostrando a anatomia de um roteador do equipamento. Ele é basicamente um computador, tem memória, processador, né? As interfaces, tudo como se fosse um computador mesmo, né? Só que dedicado para uma determinada aplicação. Então, um roteador é um computador, tá, pessoal? Tem tudo que um computador tem: um sistema operacional, memória volátil, memória não volátil, as portas de entrada, né? Tem cooler, tem tudo, tá? É como se fosse um computador. Né? Então, mais algumas imagens aí de roteadores para vocês verem. E quais memórias ele tem, um roteador? Ele tem memória RAM, como qualquer outro computador, né, que é volátil, ou seja, na hora que você desliga o equipamento, ela apaga as informações que estão. Né? Esse log aqui é o que é guardado, tá, pessoal? Nessa memória. Então, por exemplo, tudo que você está executando em tempo real está na memória RAM. Né? O sistema operacional em execução, o arquivo atual de configuração, tabela de roteamento, tabela ERP, o buffer de pacotes, né, que vai recebendo os pacotes. Na memória ROM, que é não volátil, tem lá o bootstrap, né, as informações lá para você inicializar o equipamento, algum software de diagnóstico básico, né, como a BIOS que a gente tem no computador, por exemplo, e um iOS limitado, que é para dar o start lá no sistema operacional. Né. Na NVRAM, né, tem ali um arquivinho, ela é não volátil, para puxar a configuração inicial do dispositivo.
você tem o sistema operacional rodando lá e você faz várias configurações, né? Quando você salva esse arquivo, você salva aqui na NVRAM, tá? Que aí vai buscar aquela última configuração que você salvou para iniciar o seu equipamento, né? E uma memória flash que também é não volátil, que é onde está o sistema operacional, né? Então, como se fosse o HD do roteador, é uma memória flash, que é de acesso mais rápido e tudo mais. Fica lá guardado o sistema operacional e qualquer outro tipo de arquivo de sistema. Algumas, aqui é a anatomia de um roteador, né? Então tem portas auxiliares, portas para interface LAN, né? Console RJ45, console USB tipo B para você conectar para transmitir arquivos, por exemplo. Slots de extensão para memória flash, né? Slots de interface, né? Que você pode colocar a interface que você queira, uma interface óptica ou uma interface serial, enfim, né? Vai depender do equipamento. Interfaces WAN, portas auxiliares, LAN, né? Foi o que eu acabei de mostrar aqui. Então, o roteador é um equipamento, né, que é dedicado para isso, para fazer encaminhamento de pacotes. Tá? Então, ele tem toda a estrutura de um computador, mas ele é otimizado para essa tarefa. Okay? Então, ele tem interfaces LAN para se comunicar com a rede local sua e interfaces WAN para se comunicar com as redes remotas, com as redes externas. Tá? Então, ele faz intermediação entre a rede local e a rede remota, pelo que a gente já viu. Então, a inicialização do roteador é basicamente isso, né? Da memória flash, ele pega a imagem do sistema operacional, carrega isso na RAM, né? Para começar a rodar o sistema, né? Da NVRAM, ele pega o startup config, que é o arquivinho, né? E joga esse arquivinho no sistema operacional para puxar a última configuração válida, tá? Então, é basicamente isso. Então, um pouquinho mais detalhado, primeiro execute o post, né, carrega o programa de Bootstrap para dar a inicialização no equipamento. Então, isso tudo vem da ROM, né, que é aquela memória não volátil. Né? Então, dá lá o start no equipamento e no sistema operacional. Da flash, né? Então, na ROM, lembra que tem lá um sistema operacional limitado, né, só para dar o startup. Na memória flash, ele vai pegar o sistema operacional, né? Então, vai localizar e carregar o sistema operacional da Cisco. Depois disso carregado, ele vai pegar da NVRAM a última configuração válida, né? E vai ativar, né? vai implementar aquelas configurações que foram encontradas na NVRAM. Ok? Então, esse é a inicialização básica de um roteador. Ele segue essas etapas. A gente tem o comando show version, que mostra a versão do sistema operacional, quantidade de interfaces e tudo mais, né? Isso, da mesma forma que a gente fez lá naquela aula com switches, né? Você se conectar via console e tudo mais, dar os comandinhos, é a mesma coisa. Para se configurar um roteador Cisco, é a mesma ideia do switch da Cisco, né? Vocês lembram que a gente teve uma aula que a gente só fez isso? Lembram disso? Uma configuração do switch. Se conectou com o cabo de console, configurou as senhas, né? Então, é aquilo lá, é a mesma coisa, tá? Tanto um switch como um roteador, você segue aqueles mesmos passos. Então, se vocês tiverem dúvidas, nesse próprio material aí do capítulo 6 vai ter um passo a passo, né, como tinha do switch, mas se tiver dúvida, busquem lá na aula 2 ou 3, se não me engano, que a gente fez e tem na videoaula lá o passo a passo, a gente fazendo a configuração. É a mesma coisa, ok? É 2, né, Cristiano? Isso. Então, se vocês tiverem dúvida, como é que faz? E se o material da Cisco não for o suficiente, que eu acho muito difícil, porque ele mostra aí o passo a passo para vocês, vocês assistam a aula do switch, que é a mesma coisa. Né? Configuração de equipamentos é sempre a mesma. O que muda é que em uns a gente vai ter mais funcionalidades do que em outros. Tá? Então, só lembrando, né? A gente lá um enable, configure terminal, para modo de configuração global. A gente define o nome, né, do roteador, por exemplo, aquela que ele chama R1. Então, eu uso lá hostname R1. Tá? Hostname R1.
eu habilito a senha, né, para o console, para as linhas de terminal virtual, né? Então, são as mesmas configurações, tá, pessoal? Então, eu não vou fazer de novo aqui com vocês, porque a gente já fez, no material da Cisco tem, e na videoaula da aula 2 também está tudo lá. Quem tiver dúvida é só ver de novo lá, ok? E o comandinho aqui, ó, copy running config para startup config, lembra que a gente fez isso também? É para eu copiar a minha configuração atual do sistema operacional para o startup config, que é aquele arquivinho que fica salvo lá na NVRAM, que ele usa para inicializar, né, as configurações do roteador, ok? E o que tem de diferente, então, no roteador? A gente configura as interfaces, tá? Então, a única coisa diferente aqui na configuração, até agora, no momento, configuração básica de roteadores, é que você acessa aqui as interfaces do roteador, por exemplo, você dá aqui um configure terminal e seleciona a interface Gigabit Ethernet 0/0, que é essa aqui, né? Para você atribuir um endereço para ela, você usa o comando IP address, endereço IP, máscara, tá? Só isso. Se quiser dar uma descrição, né, que o cara usou o comando description e colocou a descrição, link para LAN 10. Isso aqui não precisa, é só se você quiser colocar uma descrição para aquela interface. E dá o comandinho no shutdown para a interface ficar ativa, né? Então são esses três comandinhos aqui, ó. Na verdade, os dois são. Você tem que fazer são os dois, né? IP address, colocar o endereço IP da interface e sua máscara, e o no shutdown. A descrição ela é opcional, tá? Quando você executa esses comandos, eu aconselho vocês. Isso aí vai ter aí no material da Cisco um prompt para vocês fazerem isso, tá? Então o cara vai pedir para vocês configurarem, vai aparecer um prompt e vocês vão digitar os comandos, né? Com orientação aí do material. Mas façam isso no Packet Tracer também, que é interessante, né? Da mesma forma que a gente fez as configurações do switch, fazer isso no roteador, né? Então, quando você aplica esses comandos, olha lá, ele já vai mudar, ó, a interface Gigabit Ethernet 0/0 foi mudada para app, né? Foi alterada para up, ou seja, ela está ativa, né? E aí você pode configurar as outras interfaces da mesma maneira. Tá? Então, a configuração básica do roteador da Cisco, pessoal, é bem simples, não tem segredo. Tá? Depois, você tem o comandinho Show Interface Brief, que mostra as configurações das interfaces do roteador. Né? Então, lembra, o que são interfaces do roteador? São placas que ele tem para se comunicar, né, com redes. Então, imagina, se eu tenho um computador com 4 placas de rede, eu tenho um computador com 4 interfaces. Ele pode estar conectado com 4 redes diferentes. Ok? Então, você pode executar o comando Show IP Interface Brief. Ele vai mostrar a configuração das suas interfaces. Tá? Para configurar uma rede, um Windows, né, um computador, um host, aí a gente tem, né, duas opções. Quando você está configurando uma máquina, você tem um servidor DHCP na rede, você seleciona essa opção, né, de IP dinâmico. Que aí o servidor DHCP vai fornecer as informações para você, sem você precisar especificar manualmente. Ou se eu quiser configurar manualmente a configuração IP de uma máquina, eu seleciono essa opção, coloco o endereço IP da máquina, a máscara de subrede e o gateway padrão, que é o endereço por onde ele vai tentar alcançar outras redes. Tá? Então, isso aqui é bem simples também. Então, quando eu tento transmitir informações de um PC para outro dentro da mesma rede, né, ele faz esse caminho. Né? Quando eu quero comunicar de um PC com outro que está em outra rede, aí, né, aqui ó, a gente tem um switch. Esse desenho aqui, o quadradinho, é de um switch. Né? Então, quando eu quero fazer uma comunicação dentro da minha própria rede, o switch mesmo dá conta. Eu não preciso acionar o roteador, né? Porque aí eu uso o endereçamento físico. Agora, quando eu quero encontrar um dispositivo que está fora da minha rede, aí o switch já não consegue fazer isso, porque ele só trabalha até a camada 2. Precisa de alguém para rotear essa informação. Aí eu tenho que passar por um roteador para que ele entregue a informação no destino.
Tá ok, pessoal? Pessoal, então, essa aula foi um resumo do capítulo 5, né? Apenas como você montaria uma rede privada. Capítulo 6, exato, desculpa. Sem conflitar IP de IPv6. Não usando NAT. Você fala operacionalmente mesmo? Assim, o problema de você atribuir manualmente o endereço, é isso? De você saber qual já foi usado, não, né? Ah, tá. É, porque no endereçamento IPv6 você tem as opções lá para você abreviar os endereços, né? Então não fica aquele endereço gigante, fica endereço pequeno. Mas o problema é basicamente igual ao do IPv4, né? Quando é manual, é que nem antes o pessoal fazia, tinha uma tabela lá que o pessoal ia anotando, né? Então aí o problema é o processo mesmo, né? Aí teria que ter uma tabela, um Excel da vida aí que o pessoal ia anotando, máquina tal, endereço tal, né? Mas realmente é complicado. Mas hoje é bem difícil, né? Hoje em dia você fazer uma configuração manual é bem difícil precisar fazer. Só em casos muito específicos, como roteadores e tudo mais, que aí você tem são poucos endereços, né? Você não precisa montar lá uma rede com 50 computadores manualmente, né? Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Pessoal, o capítulo 6 é muito interessante. Eu recomendo fortemente vocês seguirem o material e irem fazendo os exercícios que aparecem para vocês no console. São esses comandinhos básicos. Assim, depois daquela aula 2 que a gente fez todas aquelas configurações, é a mesma coisa, tá, pessoal? É pegar o comando, executar e pronto. Então não tem segredo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. É bem simples, tá? Eu estou gravando a aula, vou parar a gravação agora e assim que estiver disponível já coloco para vocês lá no YouTube também, compartilho o link, tá? E é isso. Eu vou abrir novamente o capítulo 5, deixar até semana que vem, tá? A nossa próxima aula, vamos ver aqui quando que é. Eu esqueci agora, no momento. Então, capítulo 6, a gente está tendo aula hoje, né? Como esse capítulo é um pouco mais trabalhoso, a gente vai dar um tempo maior. Então, olha só, a nossa próxima aula é só dia 21, tá? Então, daqui 2 semanas. Então, eu vou habilitar o capítulo 6 do exame até o dia 22. Vocês pediram para deixar até terça-feira, né? Então, eu vou deixar até o dia 22/8, ok? 14 dias aí para vocês. E aí eu abro o capítulo 5 até o mesmo prazo. Pode ser, pessoal? Pode ser? Então, ó, vou deixar aqui para vocês guardarem. Então, capítulo 5 e 6 até dia 22/8. Tranquilo? A nossa próxima aula é dia 21. Mas aí eu vou avisando vocês como a gente tem feito mesmo. Show de bola, então, pessoal. No mais, se vocês tiverem dúvida, quiserem postar lá, criar um fórum sobre o assunto da Deep Web aí, como o Fernando falou, criem lá, a gente vai postando informações lá, tá? Dá sim, pode falar, Fernando. Pode falar.
como ele começa. Ah, quem que atribui? Ah, tá. Tá, você quer saber da onde? Quem que se é manual, se é a gente que coloca? Isso. Que a gente coloca a sua própria tecnologia. Não, o início daquele endereço é padrão. Tem endereços que são reservados para multicast. Da mesma forma que tem os endereços é, padrão para endereço privado, que são separados alguns, aqueles endereços são específicos para multicast. Sim, isso, é isso mesmo. Tem uns endereços IPs específicos, mas você está perguntando do endereço físico, né? Ah, sim. Não, é a mesma coisa, né? É, tem um. Eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Mas tem endereços específicos para isso. Da mesma forma que tem reservado para o IP, tem para o hexadecimal, para o endereço físico, para o MAC. Sim. Então, mas os valores lá hexadecimal, você quer saber de onde que saiu? São reservados. Foi decidido que aquilo lá ficava para multicast. Deve ter uma RFC falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quer ver? Eu já te falo até a RFC que trata disso. Quer ver? Sim, não tem, deve ter uma RFC que regulamenta isso. Quer ver? Eu só não lembro qual, né? Deixa eu só ver aqui se eu acho pra você. Não, mas geralmente quem documenta isso é uma RFC, que
É o Request for Comments, que é alguma organização, principalmente a IANA, que lança isso. Né? Então é padrão sim. Estou tentando achar aqui para você a RFC original que fala sobre isso. Quer ver? Aqui, ó, por exemplo, quer ver? Ó, geralmente quem documenta isso, eu mando um link aqui para você, ó. Isso, é do IETF. O órgão aí, no caso, é o IETF. Esse que eu mandei aí é de mapeamento para IPv6. Essa que você mandou é do IPv4, Cristiano? Deixa eu ver aqui. Tá nessa mesmo? Por aqui. Esses valores, tanto de MAC quanto geralmente são padronizados, né? Nesse caso aí o órgão é o IETF, né? Mas não é assim, é um grupo de trabalho em algum órgão de padronizador que acaba definindo isso, certo? Aí como lança um padrão, todo mundo segue. No caso do IETF Internet Engineering Task Force, né? Que é uma força-tarefa para a engenharia da internet. A tradução seria algo desse tipo. Né? Tranquilo? Então, respondendo assim, é um padrão, né, que é determinado por órgãos de padronização. Nesse caso, é o IETF. Né? Como a gente tem o padronização em redes, do I3E, 802.11, né, que é o Wi-Fi, é padronizado, né? Então, o pessoal adota, segue o que aquele órgão diz. Tem padrões que são adotados, tem outros que não são adotados, né? Não quer dizer que é padronizado, quer dizer que funciona. A gente tem vários padrões aí que caíram no esquecimento e não são usados porque não funcionam bem. Né? Mas quando funciona bem, eles viram o que a gente chama de padrão de facto, né? Que realmente eles viram padrão. Tranquilo, Fernando? É só essa dúvida? Ah, sim. Ah, entendi. Você estava achando que tinha alguma relação, por exemplo, com o multicast do IP, por exemplo. Você tinha alguma fórmula para chegar naquele valor, né? Você estava imaginando alguma coisa desse tipo. Sim. Ah, tá. Você está tentando entender a lógica. Não tem, não. Foi escolhido uma faixa mesmo. Tranquilo, pessoal? Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu vou encerrar a aula de hoje. E aí a gente se encontra então no dia 21 agora, né, para falar sobre o capítulo 7. Ok? Tranquilo então, gente. Então, uma boa noite para todo mundo.